Você vê, né? Hoje, antes de sair da cama, eu fiquei com vontade de escrever uma biografia, porque as biografias são todas mentirosas. Eu estava comentando o que os parentes escrevem, assim, para deixar, né? Minha mãe tem escritos dos parentes, comentando, fulano teve tantos filhos, casou com ciclana, trabalhava disso, em tal época ele saiu de tal cidade, veio para outra, papapá. Sabe, essas coisas é uma mistura de biografia familiar com árvore genealógica. Então, o tio Clóvis, tio da minha mãe, né, escreveu lá o que ele conseguiu, o que ele soube dos parentes, o nome dos filhos, até uma época ele escreveu e deixou no caderno a letra de mão, uma letra muito bonita. Qualquer dia eu tenho vontade de gravar e deixar aqui um áudio da biografia desses parentes nossos. Aí a mamãe escreveu mais um pouco, continuou, escreveu mais um pouco. Mas quando a gente olha para a própria casa da gente, se fosse escrever o que realmente, por exemplo, infidelidades, ser um bom pai ou não ser um bom pai, as verdades, suspeita se a pessoa é gay ou não é gay, isso não interessa, mas isso não entra numa biografia familiar. Não entra, não faz sentido, isso é da vida privada, né? Fulano casou porque não casou, e isso, problemas psiquiátricos, algumas manias. Então a gente só registra assim, fulana casou com ciclano, foi trabalhar com tal coisa da época. Não evita falar de vícios, por exemplo, tal momento, fulano com tal idade passou por uma cirurgia, teve um problema lá e ficou esclerosado antes da hora e tinha problemas com sexualidade, saía pelado na rua, por exemplo. Não vai entrar isso aí, né? Então a Lígia Fagundes Telles tem um conto que chama O Espartilho. Teve uma época que eu lia o conto maior que eu achei dela, O Espartilho. Fala sobre o álbum de família. No álbum da minha família, todo mundo é perfeito. Começa o conto da Lígia. Todo mundo é perfeito. E daí o conto inteiro é para falar sobre aquela época da Segunda Guerra Mundial, dos judeus que sofriam tanto preconceito, não tanto quanto os negros sofreram, né, discriminação, mas ser descendente de judeu nessa época do nazismo, essas coisas que os judeus estavam fugindo para o mundo todo, porque senão seriam executados, né, seriam mandados lá para Auschwitz e mortos, executados, né? Então ser judeu nessa época aí era um medo, né? E assim como a escravidão também é um peso e, nossa, terrível, terrível, terrível. Os judeus tiveram menos tempo de sofrimento ali, mas foi terrível também a fuga, né? Ter que fugir, porque os que não fugiram foram executados, né? Então, assim como os negros sofrem, os judeus. Então eu sinto um pouco na literatura da Lígia Fagundes Telles uma pitada de racismo, mas eu ainda prefiro acreditar, coisa que eu não sinto na Harper Lee no Só é para Todos. Na Lígia Fagundes Telles eu ainda sinto ainda uma pitada de um racismo que a lente dela, que mostrava a época dela, o racismo existe hoje, e foi assunto da literatura dela, o racismo da época dela. Então ela simplesmente fez um retrato. Mas a gente fica vendo, será que ela também tinha uma pitada de racismo também da época dela? Talvez sim, porque as pessoas, por mais que ela tomasse a defesa do oprimido, sempre na literatura, as grandes literaturas, como que o artista, o escritor, escapa daquilo estrutural, da opressão estrutural, tomando partido pelos oprimidos. Então qualquer tema pode ser tocado.
né? Então a Harper Lee fez muito melhor ainda no Sol é para Todos. Agora a Lígia Fagundes Telles, ela dá para ver nitidamente que ela faz um retrato, ela não tem medo das palavras, das coisas. A Lígia era um pouco sem noção, dá para ver nas entrevistas, é um pouco sem noção. Eu, assim como ator, por exemplo, o Rodrigo Santoro, acho assim ainda o melhor ator do Brasil, assim, com carreira no exterior, ainda acho. Tem vários que é do nível dele melhor, não sei se é melhor não sei. Eu sei que o Santoro, então ele dando uma entrevista, ele para mim é um ator meio, isso eu tô falando porque eu tô comparando com a entrevista da Lígia Fagundes Telles. Uma coisa é a pessoa que faz a arte, ou seja, a escritora Lígia Fagundes Telles como pessoa na sociedade. Numa entrevista a gente tem um pouco de contato com isso. E outra coisa é a obra dela. A obra dela é maravilhosa. Então, Rodrigo Santoro, uma coisa é a atuação dele. Como que ele fala, como que ele se emociona, como que ele é atuando, fazendo personagens. E como que ele é jovial, um cara acessível, mas não é o intelectual, não é o escritor, não é o diretor, que se mostra quando ele é entrevistado. Então, ele, quando ele é entrevistado, não gosto muito dele. Mas ele atuando, eu sinto assim aquela guinada, o talento, espontâneo. A atuação dele é incrível. É lógico que tem filmes e séries que ele participou que é só a presença dele. Ele não está atuando bem, porque não tem uma história boa. Ele não foi desafiado, submetido a cenas que ele mostrasse o talento dele na grandeza que é o talento dele. Então é assim. E ali já nas entrevistas eu vi ela era uma pessoa comum, qualquer, às vezes um pouco sem noção. Então, na obra dela é maravilhosa a obra. Agora, quando se toca no termo oprimido, o negro oprimido, o judeu oprimido, né? Nesse conto O Espartilho, mesmo no Ciranda de Pedras, né? Mesmo no Verão no Aquário, quando retrata a figura de uma pessoa negra, como que ela lembra a O'Connor, como é que é o primeiro nome? A escritora americana lá, que é super racista, né? E que tem uns contos maravilhosos. Como é que pode, não? Então a gente não é que separa, a gente vê. A pessoa tem um talento, tudo assim, mas aquela coisa estrutural e o engajamento dela dentro daquela ideia. E aí que dá medo. De repente tem pessoas que falam diante de uma multidão, falam tão bem, tocam a gente e de repente é um filho da puta de um racista, sabe? E começa a levar aquele discurso e a gente vai junto e de repente a gente tá comungando, compactuando, então de repente pessoas negras, gays estão compactuando, estão sendo cúmplices de um racista homofóbico. A gente vê na política isso. Quantos que não traíram a causa, que não têm noção de uma causa? Então a gente tem que estar do lado dos oprimidos. Mas esse pessoal que fala muito bem, ele vai levando, 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 levando e leva todo mundo para o lado do opressor contra o oprimido. E essa pessoa que está apoiando esse que ataca os oprimidos faz parte dos oprimidos. Isso é horrível. Resumindo, esse vídeo, porque eu acordei hoje com vontade de falar de uma biografia, de coisas que não fala nem para o psicólogo. Daí eu pensei, eu vou escrever uma coisa secreta, que eu vou fazer um exercício de falar, de chavar eu completamente uma coisa que eu não falei nem para psicólogo, para psiquiatra. Aí eu pensei, se lerem isso aqui eu vou preso. Sabe, se eu fosse eu? Aí o livro se chamaria Só Pode Ser Lido Depois que Eu Morrer. Coisas assim, sabe? O Bolsonaro colocou lá, só pode abrir a carteirinha de vacinação dele 100 anos depois. Aí ele saiu, perdeu o poder, abriram, ele tinha tomado vacina.
ele não queria que soubesse que ele tomou vacina, e ele foi contra a vacina, e muita gente não tomou e morreu de Covid. Quer vai, entra. Aí o que aconteceu? Entra e vai para a janela. Quer vir para a janela? Vem aqui para a janela, ó. É o Frajola. Então, eu não entro em política, não gosto nem de Lula, nem de Bolsonaro, não falo esses nomes, porque eu sei que o algoritmo começa a rastrear e várias coisas, mas não tem jeito. Mas eu não suporto isso, imagine. Eu preocupado com uma biografia, em falar a verdade. Então, as verdades não são faladas. Eu vejo a mamãe falando, fulano fez isso, isso. Nossa, cada história. Quando eu estava falando lá, aqui eu não falei nada, eu falei, eu estou me inspirando num parente, mas... Aí eu peguei dois grupos familiares e comecei a fazer uma análise. É horrível. É um negócio vergonhoso de pôr no papel. E isso a gente que está vendo. Agora imagine se a pessoa tivesse aquela... É que a própria pessoa não enxerga. Mas se ela fizesse o exercício de uma psicanálise, de uma coisa assim, coisa que passa na cabeça dela, de mim, que eu nego e tudo, sabe? E conseguisse escrever isso com maestria, não ia ser nada também. Seria horrível. O ser humano é horrível. É horrível. Então, eu nunca falei dessa primeira namorada que eu tive, que ela tinha 16 anos, eu tinha 7 anos a mais, tinha 23. Hoje eu acho um crime, um absurdo, mas aconteceu de ter sido essa minha possibilidade. Aí a gente namorou 3 anos e até os 19 anos dela, 17, 18, 19, até os 19 anos dela. E daí aconteceu o seguinte, eu vou compartilhar, não sei se eu não vou compartilhar. E daí aconteceu o seguinte, lógico que eu segurei um pouco a onda no começo, de ter um contato mais próximo assim, passou um ano, aí eu achei que ia perder, daí eu cedi, é tudo eu que cedia, porque ela podia ser muito mais nova, mas ela que comandava as coisas mais sérias. Contanto que ela trabalhava, 18 anos ela tirou carta de carro, ela tinha vários empregos, ela estava preparada para a vida, e eu não, né? Só que era muito louco, porque ela era muito ciumenta, e eu vislumbrado com aquele encantamento, né? Estava encantado. Então, quando ela estava com 18 anos, 19, aí a coisa estava mais equilibrada. Eu estava com 25, 26. Então, terminou quando eu tinha 26. Ela chegou a ficar grávida e fez uma tentativa, acho que de tomar pílula, uma coisa para abortar, essas coisas. E perdeu, né? Então, eu nunca tive filho, mas poderia ter tido. E eu fui cúmplice disso, né? E ninguém ficou sabendo, né, da minha família, porque só minha mãe ficou sabendo. Isso tem a ver com a biografia que eu tô falando de coisas que... Então, de repente, aqui eu não vou falar coisas que eu escreveria, não. Acontece que eu fiquei pensando, por que além da beleza tão jovial dela, me atraiu tanto assim? O que tinha nela, a família dela, o que tinha nela que também me atraía demais? Talvez a minha figura, a partir do momento, também atraiu ela. Então, o que foi isso, além dessa coisa do físico, né? O que foi isso? E depois ela foi viver a vida. Eu casei com a arte, né? Não saí da casa dos pais porque eu queria ficar fazendo arte e tinha esse sonho de desenvolver. O grupo, eu tinha começado a fazer teatro e eu queria ser um ator de teatro, prestava as grandes escolas de teatro, fiquei vivenciando isso. E ela já no trabalho, ela queria sair de casa,
E aí foi, terminou, daí passou um ano, ela ficou grávida de uma aventura assim rápida, e depois teve o filho dela, né? Hoje já, talvez eu seja até avó. E acontece que essa pessoa, eu ficava olhando ela passar e eu via quando ela estava grávida e ela passava no carro assim, eu não via a barriga e eu fui acompanhando de longe. Cada vez eu a via, eu parava e ela sabia. Aí ela rompeu a amizade comigo porque ela sabia que eu não aceitava que queria voltar, queria voltar, queria voltar. E foi passando anos, e aí nasceu o filho, eu acompanhava a distância, no começo eu ligava para escutar a voz, e eu fui muito ciumento também naquela época. Só que não é que ela dava um motivo, não, ela queria largar de mim, então ela realmente estava tentando largar de mim. E quando realmente acabou, foi quando ficou. Ela simplesmente saiu com outra pessoa e não estava nem aí comigo. E eu vi e fui falar com ela e o cara estava junto. E ela estava na dela, ela estava certa. Só que ela devia ter falado assim, ó, terminou, terminou. De repente eu pedia para voltar, voltava. Aí ela tinha saído com outro cara estava rodeando e eu ficava, ah, não, você tem que falar para ele que você voltou comigo, isso. E ela não falava, ia indo, ia indo. Aí quando eu aceitei, eu tô falando da boca para fora, né? Que eu gostava muito. Eu não sei que confusão mental, sabe? Cada um é um. Eu tava ali misturado, né? A primeira vez eu raspei a cabeça e raspei a sobrancelha, né? Por causa da dança Butô, o Kazuo Ono, né? O Kazuo Ono tinha cabelo, o bailarino dessa dança expressionista pós-bomba atômica no Japão, pós-Hiroshima Nagasaki, chamada Butô. E eu tinha visto o João Roberto Souza dançar naquela época, e acontece que eu tinha aquele sonho. Daí o que aconteceu? A primeira vez assim que eu senti assim que ia terminar, que ela saiu com outra pessoa, aí eu fiquei tão deprimido, meio enlouqueci, raspei a cabeça, raspei a sobrancelha. Aí eu dançava butô, raspava o corpo inteiro, né? Aí eu fui fazer parte do Mágico de Oz, que era a montagem aqui em Botucatu do Kim Marques. Aí tem fotografias no meu Facebook, tem. Eu dançando butô assim, careca, sem sobrancelha, né? Então minha expressão corporal na época, poxa, eu tinha 23 anos, né? 24 anos. Era muito boa a minha expressão corporal. Eu era muito jovem, né? E eu dançava com a alma. Então, porque na hora que eu sentia assim, eu não conseguia respirar, na hora que eu senti que eu ia perdê-la, que ela saiu com outra pessoa e eu não conseguia aceitar, e eu estava tão mal. Aí uma psicóloga que tinha um consultório, que era namorada de um amigo que fazia teatro, estava perto, foi em casa, eu não queria sair do quarto, estava com sobrancelha raspada, careca, falei, eu fiz isso porque eu não quero sair de dentro de casa. E daí aconteceu que essa psicóloga falou, não, você vai conquistar ela de volta. Dito e feito, né? A gente acabou voltando. Falou, não, você vai sair, tá cheio de estudante aqui de faculdade que raspa a cabeça, coloca um boné na cabeça, você vai falar. Eu falei, mas eu sobrancelha. Tenho a sobrancelha tão grossa, né? E a sobrancelha? Falou, não, você vai falar que abriu o fogão e explodiu, tava o gás lá, porque acontece, foi ter o gás ligado, acendeu e foi, puf, e queimou a sua sobrancelha. E daí era o primeiro dia de ensaio do Mágico de Oz, numa escola no IECA, e eles estavam testando, não sei se era o primeiro dia, estava começando, estava o começo dos ensaios. Aí eu falei, agora eu não vou mais sair de casa, eu não, sabe, aquele flerte com a loucura, era uma coisa romântica, esse enlouquecimento, essas coisas. É lógico que se fosse hoje em dia, iam tacar eu no remédio psiquiátrico. Como eu era atleta, fazia um monte de coisa, então eu tinha válvula de escape. Mas essa do amor, de ser apaixonado por alguém, e ela era o máximo da juventude, da sensualidade, e eu já vou falar
Eu vou falar o outro lado é interessante. Dessa ideia de buscar uma independência. Tinha a figura do pai dela também, que era completamente separado da mãe. Era uma figura de barba, cabelo comprido. E era um pouco maluco, né, o pai dela. E ela me levava para o pai dela me conhecer, e eu ia visitar na casa da avó dela, o pai dela. Era muito. O pai dela falou assim, ela me contou na época que eu não ia ser o homem da vida dela. Eu era baixinho e ela era alta, né? Bem magrinha, alta, naquela época, né? E por ser muito jovem, né? E o pai dela falou: não, é olho castanho, mas é mais alto. Aí passou a vida inteira, ela está casada com um amigo meu, né? Que talvez seja esse o amor da vida dela. Depois de muitos anos, o filho dela já estava grande. Ela teve um segundo filho, né? Esse amigo também era de teatro e talentoso, inteligente, passou bem a genética para o filho dela também, que é muito bonito, também gosta muito de arte. E essa minha antiga primeira namorada também desenhava bem, cantava bem, ela... Só que eu acho que eu abafei ela nesse ponto, eu tão exalando arte assim, né? Eu abafei e ela foi para coisa do mercado de trabalho e logo cedo ela era muito prematura nas coisas. E é lógico que ela estava rastreando o amor. Era uma primeira experiência, mas ela queria viver outras e isso, e eu estava aprendendo ela, né? Foi um erro. Mas eu fiquei tão encantado que isso não limpou de mim durante muitos e muitos e muitos anos. Uma década depois eu ainda estava completamente ainda impregnado daquilo. Hoje ela tem amizade comigo no Facebook, ela não põe a foto, e ela publicou aqui uma coisa que eu vou mostrar, e eu vou ler essa matéria sobre... Então, o que, que ela gosta? Gosta de muito de animais, ela e o marido dela cuidam de cachorros que estão na rua, de animais. Eu lembro que ela gostava mais de animal do que de gente, né? Eu lembro que a gente ia na banca de revista Papiros, tinha lá umas revistas de tortura animal, porque a ciência torturando os animais. Ela chorava, ficava... Eu lembro uma vez que eu faltei... O que aconteceu? Que eu dei como justificativo que tinha morrido o gato dela. E daí eu não fui. Sabe, eu era muito responsável no namoro, sabe? Era muito responsável no namoro. Por mais que eu amasse a arte e ela tivesse muito ciúme, e eu tinha ciúme dela enquanto mulher, né? E era real mesmo, meu ciúme não era uma coisa patológica. Foi alimentado diante dela estar querendo fugir de mim. Olha que horrível tudo isso aí. Cada história louca, né? Poxa vida. Mas hoje eu não brigo fisicamente com ninguém e também não tenho ciúme mais de ninguém. E também não tenho mais um amor assim por ninguém. Acabou. Há muito tempo acabou. Eu tentei, mas todas as tentativas morreram na primeira. E mesmo essa... Eu sublimei a coisa da arte, eu vou chegar lá. A matéria é o seguinte, mostra bem a cabeça dela, isso que talvez me encantasse, talvez ela tenha gostado de mim, como eu sou, por causa disso. Talvez um pouco como a figura do pai dela, que talvez eu representasse um pouco a figura do pai dela, né? Tinha um primo que já faleceu também dela, que eu gostava muito, que era um artista, um poeta. Era um cara que parecia o Mickey Rourke quando era jovem. E, poxa, era um cara e tanto, sabe? Era um baita de um artista, era primo dela. Então, e ela tinha talentos, canta muito bem, desenhava muito bem, era muito legal esse namoro com ela, sabe? Era muito legal, e era linda, linda. Não tem mais foto dela naquela época. Acho que tinha uma foto que no teatro expuseram, eu olhei, eu jovem careca, com bonezinho, usava óculos, né? Não tinha feito a cirurgia da vista, mais baixo do lado dela. Era uma linda, linda. E daí o que acontece?
Aí essa foto sumiu também, não podia ter posto no álbum de família, porque essa coisa assim, isso eu tô falando uma coisa que não é vergonhosa, que eu falei da biografia, mas é uma coisa que não vai aparecer na biografia da minha família. Não vai aparecer no álbum, se tivesse a foto, que eu sim tive um momento com essa pessoa, porque ela simplesmente virou a página, continuou a família e esqueceu. Contanto que eu estava falando de pôr coisas reais, se influenciar de coisas reais. Por exemplo, eu escrevi o Asas. O Asas, o meu personagem que é preso, é um professor velho, cinquentão, que teve um amor semelhante que eu tive, muito jovem, e guardou um bichinho de pelúcia, que era dela. E ele quer devolver. Então, na história, eu tenho um bichinho de pelúcia e eu tenho um trim dessa pessoa. O trim eu vou mostrar. O bicho de pelúcia está com a minha mãe no quarto dela. É um ursinho que ela ganhou do pai. Eu tinha mandado uma foto para ela pelo Facebook, ela não lembrava do ursinho de pelúcia, que era memória do pai, e ela deixou comigo. E eu guardei, tá até hoje. Tá lá. E esse bichinho de pelúcia. Aí eu coloquei na história que esse bichinho de pelúcia, essa foto do bicho de pelúcia, o bicho de pelúcia é encontrado no local da adolescente que é assassinada. E incrimina o professor que tem uma espécie de um Alzheimer, ele tem uns apagões, ele não sabe se foi ele mesmo que cometeu o crime ou não. Na verdade, ele salvou a menina num de suicídio. Ele salvou a menina. Daí ele teve o apagão e a menina aparece morta num outro lugar e o bicho de pelúcia que era uma lembrança que ele tinha da primeira namorada. Então ela fica meio quase como testemunha, sabe? A relação por causa de celular para incriminá-lo. Só que na vida real, esse bichinho de pelúcia, na hora que eu mostrei para essa primeira namorada que eu tive, provavelmente eu tenha sido o primeiro namorado dela na época, provavelmente, talvez ela tenha tido alguma experiência antes, claro, mas como ela era muito nova, um namoro assim, 3 anos, fui eu, né? E daí o que que acontece? Eu mostrei a foto perguntando se ela queria de volta, já que depois de tantos anos ela meio me perdoou de ser um stalker, né? Stalkeei ela a vida inteira. E daí o que que acontece? Ela me perdoou e sabe que ela esqueceu de todo o passado, o amor pela família, pelos filhos, as coisas. Talvez ela tenha um pouco de piedade, de dó de mim, assim. Talvez no que eu me tornei, talvez admire a coisa da arte, da minha relação. Talvez ela lembre do primo dela, que já é falecido, do próprio pai dela. Talvez ela tenha assim uma compreensão muito amorosa, já que ela gosta tanto de animais, de velhos, né? Ela trabalha, cuida de gente velha, né? Assim, casa de repouso. Ela migrou para esse lado a vida inteira, né? E ela tem um casamento estável, ela é tranquila, né? Conheci amigo meu, né? Que eu não tenho mais assim contato nem com os dois nem nada. O tempo passou, né? Agora é o momento dos filhos dela, do segundo filho que é, né? Que que tá começando a voar, né? E tem os sonhos dele, esse é o foco. Aí, não sei, aceitou o pedido de amizade no Face. Então eu converso, eu nem escrevo em inbox o nome dela. O nome, o pseudônimo que ela criou, como se estivesse falando com uma outra pessoa. Né? Então eu tinha mostrado a foto do bichinho de pelúcia, do ursinho, e ela falou que não lembrava desse bichinho. Talvez até fosse, mas ela não lembrava, não tinha memória. Aí o trim também que ela ganhou do pai, tanto o bichinho de pelúcia quanto o trim, que ela me deu na época. Aí eu corto a unha até hoje com esse trem, sabe? Ele tem uma ilustração aqui, tá vendo? É um trem. Um trem ótimo. Imagine, ele tem um corte incrível, sabe? Eu uso ele até hoje e foi uma herança. Que eu tinha o quê? 24, 25 anos. Hoje eu tenho 54. Tá esse trem e tem um bichinho de pelúcia.
Eu não quis deixar um quadrinho, alguma coisa lá que ela queria, eu peguei de volta na época. Sabe aquela coisa na hora que termina? Falar, tal coisa eu quero de volta, e não sei o quê. Não, isso pode ficar. E o bichinho de pelúcia ficou, né? Eu tinha um outro que ela devolveu, que eu tinha dado para ela. E daí foi desfazendo, mas eu não tinha apego. O que eu tinha apego era esse, que ela deu, que era lembrança da infância dela com o pai dela, que era esse ursinho. Não era algo que eu dei para ela, devolveu. Não, ela queria se livrar, eu acho, da infância, né? Se eu falei que era muito prematura, entrava no mercado de trabalho, guiava o carro, e então 18, 19 anos ela já estava independente nessas coisas. Antes ela estava trabalhando já, né? E é o seguinte, tô enrolando e eu vou ler o que ela publicou aqui para a gente ver um pouquinho do que eu gostei dela, que tem a ver com essa coisa de gostar de animais, mas tem a ver com o Henry David Thoreau de Saias. Olha que interessante. Vou ter que pôr os óculos porque eu já não enxergo mais tão bem, né? Eu vou ler aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar a foto da personagem aqui, ó. Não sei se dá para ver. Aí agora eu vou ler o texto. Eu vou ler, ó. Natural Medicina, Alma da Terra. Em 1975, uma jovem cientista polaca tomou uma decisão que ninguém conseguiu compreender. O nome dela era Simona Kossak. Tinha um doutorado brilhante, reconhecimento acadêmico e pertencia a uma das famílias artísticas mais ilustres da Polônia. Neta de Wojciech Kossak, o pintor lendário. Poderia ter escolhido um apartamento confortável em Varsóvia, uma carreira universitária estável ou uma vida previsível. Mas Simona escolheu o contrário de tudo isso. Ela enfiou algumas roupas numa mala, virou as costas ao mundo civilizado, caminhou para a floresta de Bialowieza, o último fragmento do deserto primitivo que um dia cobriu a Europa. Um lugar onde os lobos ainda uivam à noite. Bisontes caminham como sombras antigas e árvores milenares parecem sustentar o céu com as próprias mãos. Ali encontrou uma cabana de madeira sem eletricidade, sem água corrente, sem conforto. Apenas silêncio, vento e vida selvagem. O que para qualquer pessoa seria uma semana de desconforto, para ela tornou-se 30 anos de existência. E ela não viveu sozinha. Partilhou a cama com um lince órfão chamado Zabika, cujo ronronar soava como um trovão preguiçoso. Resgatou um javali que a seguia como um cão devoto. Dividiu o dia com Korazek, um corvo ladrão que roubava objetos brilhantes dos turistas e os entregava a ela como se fossem tesouros. Os locais chamavam-na bruxa. Como explicar a uma mulher que caminhava entre veados sem que eles fugissem, que tinha pássaros pousando na mão, que conversava com lobos sem medo? Mas Simona não conjurava feitiços. Ela ouvia. E ao ouvir, compreendeu o que a maioria dos cientistas tentava estudar de longe. Enquanto outros escreviam relatórios atrás de mesas, ela vivia entre os animais. Documentou comportamentos nunca antes observados, mostrou que criaturas selvagens tinham personalidade, emoções, vínculos e sociedades próprias. A sua investigação virou de cabeça para baixo a forma como a ciência entendia a vida selvagem na Europa. Mas o que mais marcou não foi o que publicou, foi o que defendeu. Simona... Me perdi aqui, espera um pouco. Simona enfrentou madeireiras, políticos, burocratas e máquinas que rugiam como monstros de ferro. Escreveu cartas inflamadas,
moveu processos, deu entrevistas, chamou a atenção da imprensa, ergueu-se sozinha como um muro entre a floresta e quem queria destruí-la. Esta floresta sobreviveu 10.000 anos. Quem somos nós para decidir que deve morrer sob? Quem somos nós para decidir que deve morrer sob a nossa guarda? Dizia ela. Graças à sua luta incansável, a Unesco interveio. Novas proteções foram concedidas. A floresta que ela amava, esse último reduto de pureza, foi salva. Simona viveu na sua cabana até 2007, quando a doença finalmente a obrigou a deixar a floresta. Morreu naquele mesmo ano, aos 71 anos, longe dos animais que ela chamava de vizinhos, amigos e mestres. Mas o seu legado permanece. Hoje a floresta de Bialowieza continua sendo um dos últimos desertos verdadeiros da Europa. Turistas caminham pelos trilhos onde ela andava com Zábica. Bisontes pastam nos prados que ela protegeu. E talvez, em algum galho alto, um descendente de Corazec ainda roube algum brilhante de um viajante distraído. Chamaram-na de bruxa porque falava com os animais. Ela chamou-se de cientista porque escutava, e porque escutou uma floresta inteira ainda está em pé. Ainda está de pé. Esse conteúdo é informativo, educacional, narração se baseia em fatos históricos documentados sobre Simona Cossack, apresentados aqui em estilo narrativo para fins de divulgação. Então, eu li esse texto, eu lembrei daquela adolescente, daquela jovem que eu conheci nas oficinas de teatro e que estava tão ávida de se tornar adulta, né? Seja por essas ideias, seja pelo amor, né? Pela sexualização, por todas essas questões de trabalhar, de ter a vida dela, ter o espaço dela, e eu fui em direção completamente contrária. É incrível, a Freguda Meia Dozena, que era a gata da época, já existia naquela época. A gata durou 20, 21 anos com a gente. Então imagine, ela conheceu a Freguda Meia Dozena, que era a gata que a gente tinha. Que morreu e a gente ficou muitos anos, agora apareceu o Frajola, que é um substituto, né? Então, isso não é nada vergonhoso para mim. O que eu de manhã que eu queria, eu falei, não, só pode ser aberto antes de morrer. Que eu falei do Bolsonaro lá, ele encobriu algo que era claro e que era de interesse público e responsabilizado, que era a carteirinha de vacinação dele, ele que foi contra a vacina, disse que não tomou, algo tão sério, e que abriram muito antes e que jogaram na cara dele. Não foi uma decisão dele, como eu estou falando, de pensar o que é a verdade do ser humano. Eu seria preso se eu falasse as coisas que estão na minha cabeça. Se todo mundo falasse. Agora, outra coisa é você ter uma responsabilidade social e ir a público, fazer uma campanha ante aquilo e aquilo que consertou todo o mundo inteiro, né? A vacinação. Agora tem um monte de coisa que fica falando, não, as sequelas da vacina, tem pessoas... Eu abomino política. Para mim, o ato que ele fez foi político, essas questões são todas políticas, a gente não teve escolha. A gente tomou a vacina, deu graças a Deus que a ciência desenvolveu, conseguiu. Ele, como era uma figura que estava no alto, errou muito feio, não assumiu. A biografia dele, que veio a público, é vergonhosa, não diz respeito à intimidade privada dele, sabe? Porque todo mundo tem a carteirinha aberta, nenhuma carteirinha de vacinação fica fechada. E ele dizer que vai ser aberta só depois de 100 anos. É terrível.
Aí eu olho e tá chovendo, ó o Frajola, tá despencando a chuva. Ó o Frajola aqui. Substituto da freguda meia dúzina. Então eu falei um pouco sobre essa coisa que eu queria deixar um registro, né? Li esse texto muito bacana, que é um Henry David Thoreau de Saias, né? E que ela se identificava com essas questões que são tocantes para mim. Eu acho que junto, ele quer subir no notebook, que são as pessoas aqui que vêm eu falando, o audiolivro que eu leio, os livros, essa coisa, como eu tinha uma identificação, né? Muito além da juventude, da ideia da sexualidade, tinha uma coisa ali, sabe? Foi muito bom esses 3 anos, eu era muito jovem, tinha a vida pela frente, tinha sonho, mas a arte me bateu mais forte do que o próprio amor carnal, essa coisa. E essa coisa, além do físico, do sensual, do carnal, tinha essa cabeça que ela era uma mulher muito mais velha, sendo muito jovem, muito além, e que ela fez a vida dela focado nisso, em cuidar. Meu avô estava chegando perto dos 100 anos, né? Meu avô era muito velho, ela ia lá, adorava meu avô, sabe? Gostava da gata de casa, ela era muito presente. Então, esse lado aí, independente dela de não querer encerrar a vida dela, de achar já de cara uma pessoa tão jovem e ficar com essa pessoa. Não, ela queria viver o amor também, ou conhecer outras pessoas, ter experiências. Ela queria, e ela podia fazer isso, e ela fez isso. E eu não aceitava, e ela fez bem de me evitar. Porque eu não curava aquilo de jeito nenhum. Né? Hoje está curado. Por que está curado? Está curado porque, assim como eu escrevi na história Asas, eu fui apaixonado por uma moça de uma idade, até uma idade tal. Aí todos nós envelhecemos, eu sou outra pessoa. Eu estava pensando assim, ah, o que eu falei, tem um filme aqui no YouTube que o menino tem olhos claros, mas ele é loirinho, cabelo liso. Eu estou sem nenhuma foto aqui para mostrar. Chama-se Essa Não É Minha Mãe, né? É um filme, ou é uma série, porque eu vi que tem uma continuação. E eu vi que o menino tem um narizinho de batata igual ao meu, a cara de russo, assim, com o cabelo, assim, não é cara de russo, rocinho cheio. Então eu olho assim, nossa, era igualzinho esse menino, mas nunca iria atuar. Eu, com 6 anos, era tímido a ponto de fazer xixi na calça, porque não tinha coragem de pedir para ir no banheiro, na escola. Não tinha coragem. Agora imagine o menino fazendo um filme. Lógico que ele não é um ator, mas ele tem essa desinibição. De certo, os pais são atores, tudo. Eu era outra pessoa com 6 anos. Aí eu fui com 21 anos fazer teatro, vivenciei essa história de um romance que me marcou pro resto da vida. Eu realmente não quis casar, não quis ter filho. Deus tirou de mim algumas coisas que eu pedi para ele tirar. Foi uma coisa incrível. Passei 10 anos de ateísmo, depois reconectei de novo com a ideia de espiritualidade através dessa ideia da natureza, do Alberto Caeiro. Eu, depois dos 45 anos de idade, virei outra pessoa também. Então, eu com 6 anos era uma pessoa. Com 45, eu era outra. Deixei de desenhar o sonho do desenho, cheio de dor, deixei de ser atleta. Muito antes, deixei de ser colérico, assim, briguento. Assumi essa coisa de nada de militar, entendeu? Com 18 anos fui pro exército, eu era treinado para ser militar. Tentava beber, passava mal, isso. Não. Com 45 eu resolvi essas pendências. Tinha feito terapia com 33 anos, fiz durante 3 anos psicanálise. Coisas que eu não diria para ninguém, disse para psicólogo, não tudo, né? Mas coisas muito pesadas que ainda tem e que as pessoas... E que eu não vivo essas coisas. Mas lá com a terapeuta eu fiz o exercício, né? Eu abri minha carteirinha de vacinação para a terapeuta.
E daí o que acontece? Comparando com o Bolsonaro, que foi aberto na marra e ele blindou. Por isso que eu odeio político. Não é só Bolsonaro, Lula, qualquer um deles, quando estão agindo dessa maneira assim, olha, o mundo é dos políticos, o mundo é do diabo, é a roda de Sansara, a carta do tarô do mundo, o diabo, e o político, melhor político que existe, é regido pela carta do diabo. E Cristo veio para dizer que tem um paraíso fora desse mundo. Nesse mundo você não vai ter paz nem nada. E outra, você não pode jogar com as regras do mundo. É o contrário, porque a nossa vida é depois da morte. Esse é o cristianismo. E por isso que eu me reconectei com a espiritualidade, com a ideia de Deus. Não por causa das igrejas, eu tinha virado ateu por causa dos obreiros, os presbíteros, os pastores que arrancavam demônio, tudo, e de repente era um isso, um ex-presidiário mais perigoso, virou, sabe, Edir Macedo, essa turma toda ganhando dinheiro, construindo, sabe, falando mal do Papa e construindo um reino político, um Estado. Imagina o Vaticano é um Estado, é um país à parte. Imagine, é um cargo político ser Papa. É o que o Macedo fez agora com essa extrema-direita, o Malafaia, o Macedo, essa turma. Isso é ridículo. Eu virei ateu por causa dessa gente aí, que nem estava ativo naquela época. Aí fiquei 10 anos não pensando em coisas abstratas espirituais. Cancelei. Depois, fazendo terapia, eu fui reconectando e achei o cristianismo. Então, não entendo muito melhor a Bíblia, não levo ao pé da letra, entendo os ateus, acho que devem continuar enquanto eles estão buscando esse autoconhecimento através do ateísmo. Muito bom. Agora eu voltei a buscar o autoconhecimento com essa ideia de cristianismo, que tem a ver com budismo, que tem a ver com todo, e com a matéria que eu li sobre esse Henry David Thoreau de Saias, que é essa moça polonesa, né? E que essa primeira namorada que eu tive na vida compartilhou no Facebook aqui essa matéria. E que me foi tão nostálgico, falei, hoje eu tô até perigoso, eu dormi pouco. Meu pai foi com o meu tio lá, meu pai tem 88 anos, né? Ele foi com o irmão dele mais novo, foi pra, como é que chama? Pra praia. Mas como é que chama o lugar? Eu esqueci o nome da praia. Eu sei que foi lá e daí tinha uma cirurgia para tirar a pálpebra caída, que nossa, minha família, a pálpebra começa a ficar caída, sabe? E queria fazer a cirurgia, para ir de moto aqui, desmarcar e não sei o que. Ele ligou e eu estava dormindo e daí minha mãe estava dormindo, ligou cedo demais. Porque ele vai atrasar, vai ficar mais tempo lá na praia. Eu não vou para praia nenhuma, não tenho saúde para isso, né? Mas meu pai tem, meu tio tem. Ficam sem dormir, viajaram a noite inteira. Viajaram a noite inteira. É muito longe, eles foram primeiro para Santos, depois de Santos para... Como é que chama? Guarujá. Guarujá. Então, Botucatu, Santos, Botucatu, São Paulo, é umas 3 horas e meia. Aí vai descer até Santos, então o ônibus já saiu de Botucatu, veio do Mato Grosso. Ó, o Marcelo tocando rabeca. Não sei se dá para escutar. Ele não gosta de ser filmado, tinha umas imagens dele tocando rabeca, tocando violino. Ó o Frajola também, ó. Não sei se dá. Não vou filmar, mas é o som. Tudo bem?
sei se ele apareceu, se ele apareceu no vídeo, eu não vou postar esse vídeo, né? Mas é isso. Não sei se eu terminei, eu acho que eu terminei depois de tanto tempo contando tantas coisas, né? Acho que eu terminei. Eu quero ser um grande ator, não famoso. Quero ter capacidade de escrever histórias com essas coisas todas. A biografia não interessa a ninguém, sabe? Essa biografia real tem que ficar quietinha, preservada. Eu falei desse amor antigo, né? Não falei o nome dela nem nada. Mostrei essa que ela compartilhou, me tocou. Aí eu falei, olha, eu lembro dessa pessoa, sabe? Essa pessoa ainda sobrevive. Eu ainda sou também aquela pessoa que durante alguns anos ela quis ficar do lado, né? Então foi isso. Eu, com essa barba pintada escura, acho horrível. Tô velho, minha barba tá cheia de grisalhos assim. Não tá totalmente branca, mas eu já tô acostumando. Chega, já foi, não quero mais ninguém pro resto da vida. Não quero nada. Se conseguir aposentar, tem que conseguir, né? E eu quero continuar escrevendo e atuando, e esses cineastas jovens conseguindo fazer as coisas. E aí vai, não quero ficar, sabe, de jovem indo pra praia, dor na coluna, um monte de coisa. Como é que eu vou terminar esse vídeo, não? Não sei nem se eu vou postar. Às vezes eu posto e depois apago. A gente não pode falar dos outros, não. Nem da gente, nem dos outros. Né? O álbum de família é O Espartilho, o conto da Lígia Fagundes Telles. O Espartilho. Recomendo, ouçam o áudio conto O Espartilho.